enchei-vos do Espírito. Esse é o nosso tema geral. Domingo passado nós conversamos um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje o nosso tema é testemunhando. Abra a sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Atos. Capítulo 2 do livro de Atos. Deixe aberto aí, nós vamos conversar neste capítulo. O Espírito Santo sempre esteve presente, pois Ele é Deus. Esteve presente na criação, esteve presente em toda a história da humanidade, em especial a história de Israel, a história de Judá. Mas esse texto aqui, ele é um clássico, por assim dizer. Pois é um texto onde nós geralmente associamos e usamos um termo que eu não gosto de usar, mas vou usar. É a descida do Espírito Santo. Já ouviram falar? Né? Então a turma fala, aqui foi a descida do Espírito Santo. Eu não gosto desse termo descida, eu gosto mais da manifestação do Espírito Santo, quando ele inicia um novo momento, uma nova era no relacionamento com o ser humano. A partir de agora, conforme a promessa de Jesus, nós iniciamos o nosso culto lendo lá no Evangelho de João, capítulo 16, de 7 a 11. Nós lemos junto isso. Nesse momento, lá no Evangelho de João, Jesus, sabendo da sua partida, da sua morte e ressurreição e assunção aos céus, Jesus promete aos seus discípulos, aos seus seguidores, que enviaria o Espírito Santo. Ele diz para os seus seguidores, fiquem em Jerusalém, até essa manifestação do Espírito Santo. Então, quando a gente lê o capítulo 2 do livro de Atos, eu quero destacar algumas coisas com você, tá bom? Você está comigo aqui ou já está para lá para lá da Cochinchina? Vira para quem está do teu lado e diz assim, desperta tu que dormes. Isso. Acorda e o Senhor te salvará. Pode falar, Isso. E se eu ver você cochilando aqui, eu vou falar pelo nome agora, tá bom? Jezabel, levanta, está acordada aí? Eu vou falar, Não tenham dúvidas. Quando a gente olha então para esse texto, eu quero ler, quero que você acompanhe, assentado mesmo, tá? A leitura, para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Capítulo 2, eu vou ler dos versos de 1 a 7, depois do 14 ao 21, tá bom? 1 a 7, depois 14 a 21. Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Vamos pular lá para o 14 agora. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Se você quiser anotar aí, a profecia que o Pedro vai falar agora está em Joel capítulo 2, do 28 ao 31. Joel 2, do 28 ao 31.
um profeta lá do Velho Testamento. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visão, os velhos sonharão. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos repetir esse último versículo? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para a gente contextualizar um pouco. Jesus veio, encarnou, Deus se fez homem, viveu sem pecar, morreu, ressuscitou, e durante 3 anos ele caminhou, especialmente com os 12 apóstolos, e com um grupo de discípulos que o circundava. E ele disse a esse grupo de pessoas, que em determinado momento ele voltaria para o Pai, mas ele enviaria o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, Consolador, como ele chamou, permaneceria com a igreja. E a cada novo discípulo, a cada novo seguidor de Jesus, esse Espírito Santo faria então morada com cada um dessas pessoas. Primeiro, meu irmão e minha irmã, eu falei domingo passado e preciso repetir hoje aqui. Você é o templo do Espírito Santo. Diga isso para quem está do teu lado aí, quase dormindo. Você é o templo do Espírito Santo. Por isso, cuidado com o que você faz com esse templo. Cuidado a maneira como você trata. Cuidado as coisas que você pensa, os materiais que você lê, usa, acessa. Cuidado para você não fazer nada de errado com esse templo. Quando o Espírito Santo então vem, ele vai fazer, e eu quero falar, esse é o primeiro ponto que eu quero conversar com você. Ele vai capacitar os seguidores de Jesus. Ele vai capacitar a mim e a você para o quê? Para o trabalho, para o ministério. Quando a gente lê lá no livro de Atos, um capítulo antes, o que o evangelista Lucas escreveu, e o Lucas está narrando a história desde de Jesus Cristo até esse início da igreja. O Lucas está narrando, está contando para o Teófilo, através de 2 cartas, essa história toda. E no comecinho aqui, ele fala claramente quando Jesus diz assim para os seguidores. Jesus, depois de ressuscitar, ele reúne os seus seguidores e diz assim, capítulo 1, verso 1 e 9 do livro de Atos. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu quero que você repita isso comigo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria e até os confins da terra. Olha só, Jesus está prometendo para os seguidores de Jesus que eles receberão poder, receberão autoridade, serão capacitados pelo Espírito Santo com um propósito: ser testemunha. Meu irmão, eu tenho a impressão, nestes dias, especialmente pós-pandemia da Covid, que a igreja zerou a bateria. Você já teve algum momento da sua vida que você teve a sensação de que estava sem força para mais nada?
Às vezes eu olho para alguns irmãos e eu tenho a impressão disso, que está com a bateria zerada. Não tem forças, não tem vontade, não tem desejo. Está arrasado, já não tem mais disposição para mais nada. Você já passou por isso? Eu já passei. E às vezes é tão sério que a gente precisa ir ao médico. Às vezes a gente precisa fazer tratamento. Isso é uma doença também, tá bom? Então, se você está se sentindo assim, pode ser que talvez você precise de um médico. Não deixa disso, hein? Não deixa de ir ao médico. Porque eu tenho a sensação, muitas vezes, eu olho para muita gente, que as pessoas estão esperando, quero ver como você vai traduzir essa, Rebeca, que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. Como ela está dando risada lá, coitada. Tem tanta gente. Tem alguma sugestão aí, Lara? Hã? Tem tanta gente tão desanimada, tão sem vontade, que a expectativa dela é que o fim do mundo seja um grande barranco para morrer encostado. E parece que está vivendo isso assim no dia a dia, levando a vida como se não houvesse nada, não houvesse motivação, não houvesse nada. A vida virou uma grande rotina, uma grande luta com um monte de coisas que a gente precisa lutar, e a gente não tem vontade para mais nada. Eu vejo isso no rosto de muita gente. Aqui não, nessa igreja está todo mundo vibrante, com muita disposição, muita vontade. Mas eu tenho a sensação de que, olhando para as pessoas na rua, não há mais motivo de alegria para viver. E esse pós-pandemia de Covid assolou a nossa sociedade de tal maneira que parece estar difícil de nós nos recuperarmos de tudo isso. E era o que estava acontecendo com os seguidores de Jesus na época. Eu quero que você tente imaginar o seguinte contexto. Por 3 anos, eles andaram com Jesus, caminharam com Jesus, tiveram projetos com Jesus, viram coisas maravilhosas com Jesus. E aí ele morre. Ele morre. Os seguidores dele ficaram arrasados. Depois ele aparece, ele se manifesta, ele se mostra vivo. Mas aí ele diz assim para aquele povo: agora vocês vão ter que caminhar sozinhos. E aí? Sozinhos não. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Você entende isso? Você consegue entender a dimensão dessa realidade, dessa ajuda que Cristo nos ofereceu? Por que nós estamos tão desanimados assim? Por que nós estamos tão com a bateria zerada? Eu sei que os problemas são muitos, eu sei. Eu sei dos seus problemas, porque eu tenho os meus. Eu sei das dificuldades. De alguns eu conheço alguns problemas, de outros eu conheço outros problemas. Mas o que é que nós estamos fazendo com esse presente maravilhoso que Deus nos deu? A vida. E Ele diz para os seus seguidores: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você precisa parar agora e pensar o seguinte: eu tenho esse poder que Jesus falou que daria através do Espírito Santo? Eu tenho esse poder? Isso é manifesto na minha vida? Só para a gente relembrar o que aconteceu lá. A festa de Pentecostes, né, ela era, do Antigo Testamento, o equivalente à festa das cabanas, que eram 4 semanas, 49 dias. E por que Pentecostes? Se Pentecostes são 50.
Porque a gente vai achar uma referência disso no livro apócrifo de Tobias. O pastor está citando Bíblia apócrifa. É uma informação de história, né? Da história. Onde lá, essa festa das cabanas, ela se transforma então em uma festa de 50 dias. Ela acontecia imediatamente após a Páscoa. Então você imagina Jerusalém, um monte de pessoas, de judeus, que vieram de muitas regiões. O Lucas, né, o Lucas só conhecia aquele mundo ali, né? Por isso que ele fala assim, do mundo inteiro. O Lucas não conhecia o chinês, não sabia dos coreanos, não sabia, não tinha ideia, mas ele fala dos judeus que vieram de todo aquele contorno ali do mar Mediterrâneo. Gente de tudo quanto é lugar. E o que aconteceu? Houve uma manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo através de uma língua de fogo e de vento. Que quando a gente olha também no Velho Testamento, línguas de fogo e vento é associado a Deus, à pureza de Deus e ao poder de Deus. Isso a gente vê lá no livro de Êxodo, a gente vê em Ezequias, em Malaquias, o uso dessa figura que traz então essa ideia de pureza de Deus e poder de Deus, tá bom? Nós não vamos falar hoje sobre esses milagres, hein? Isso é tema, quem sabe, até para uma outra mensagem. Mas então há essa manifestação, e o povo todo que estava ao redor lá, o que acontece? Eles correm para ver o que estava acontecendo. O povo da cidade de Jerusalém começa a ouvir um zum, zum, zum e correm para esse lugar. E lá há um milagre fantástico. Você imagina que tinha judeu nascido no Egito. Né? Isso só acontece com o povo judeu, né? Embora ele nasça em outras localidades, em outros países, ele mantém o vínculo, a sua identidade com o seu país. Então tinha judeus do Egito, judeus da Grécia, judeus da Ásia Menor, ali aquele contorno todo, todos com línguas diferentes. Cada um falando, eles tinham a sua própria língua. Falavam o hebraico, mas tinham a língua da localidade onde eles viviam. Está entendendo? Está comigo aqui ainda? E em Jerusalém eles começam a ouvir esse barulho, esse zum, 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 começa a crescer, e eles correm para esse lugar que estava acontecendo isso. E eles chegam lá, e acontece um milagre. Qual é o milagre? Cada um começa a ouvir, a entender o que estava sendo dito na sua própria língua. É como se eu falando aqui em português, tivesse um norte-americano e ele entendesse no inglês, tivesse um francês, ele entendesse na sua língua nativa, o francês, um alemão, ele entendesse no alemão, um árabe, um japonês, cada um ouvindo na sua própria língua. Eu falando em português e cada um ouvindo na sua própria língua. Esse foi o milagre. Esse foi o milagre. E é interessante, e aí é o ponto 2 que eu gostaria de falar. Foi a pregação através do testemunho. Aqueles seguidores de Jesus, quando eles foram capacitados pelo Espírito Santo, gerou um impacto naquela cidade. Gerou uma comoção naquela cidade. A reação dos discípulos, dos seguidores de Jesus, que receberam essa capacitação do Espírito Santo, gerou, na onde eles estavam, um assombro, um impacto. Você vai ler o texto, você vai perceber que as pessoas ficaram espantadas com aquilo. Porque os discípulos de Jesus davam o testemunho do quê? Qual o testemunho que os discípulos de Jesus davam? Da salvação, de Cristo. Como a vida deles haviam sido transformadas, mudadas por esse Deus. E esse testemunho, com esse milagre do Espírito Santo, gerou impacto naquela cidade. Gerou uma comoção.
as pessoas foram impactadas por esse testemunho. Nós precisamos trazer para os nossos dias. Nós, seguidores de Jesus, temos através das nossas vidas, do nosso testemunho, impactado aqueles que estão ao nosso redor? Ou continua tudo do mesmo jeito? Você está na escola, você está no trabalho, na sua casa, os seus vizinhos, você sendo cristão, eles tocando a vida deles, fazendo o que eles querem. Mas a sua vida tem impactado aqueles que estão ao seu redor? Nós precisamos parar para pensar nisso, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus, ela é muito clara no que acontece quando o Espírito Santo age no seguidor real e verdadeiro. Ele gera impacto no lugar onde ele está. Aquele que peca, que faz o que quer, porque não tem o valor de Deus, não conhece os princípios da palavra de Deus, ele precisa ser impactado pelo seu comportamento, pela sua atitude, pelo meu comportamento, pela minha fala. Ele tem que ficar chocado por entender que existe um outro valor, existe um outro modelo de vida. Agora, quando eu me calo, quando eu continuo fazendo a mesma coisa que ele, quando o meu comportamento é o mesmo, as atitudes são exatamente as mesmas, não gera esse impacto. As pessoas não veem diferença. Elas não experimentam esse poder de Deus na vida da gente. Vamos ler de novo a Bíblia? Versos 4, 5, 6 e 7 do livro de Atos, capítulo 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Lembra que eu falei que o Lucas, para o Lucas o mundo era aquele pedaço lá. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão e ficou, na minha versão diz assim, perplexa. A multidão ficou perplexa. Por quê? Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, olha só o que esse milagre, o que essa capacitação do Espírito Santo gerou na vida daquelas pessoas que estavam olhando para os discípulos. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua? Versos 9 e 10 e 11 desse mesmo capítulo, o Lucas faz uma lista ali. Uma lista de quem estava lá. E eu consegui identificar pelo menos 16 línguas. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Olha só o que o Lucas registra. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Quer ouvir uma maravilha de Deus na sua própria língua? Vem cá, dona Cida. Dona Cida Espongino vai dar um testemunho para a gente. Como boa mulher que é, ela falou que ela tem direito a 35 minutos de fala. Mas ela falou que pela emoção só vai conseguir um pouquinho, né? Boa noite, igreja. Eu queria contar a tempestade que eu passei no começo da semana. Que foi, assim, bem difícil. Eu, assim, queria até esquecer, não queria nem lembrar nunca mais.
Mas eu não posso deixar isso passar. Eu tenho que dar esse testemunho, porque eu já tinha sido incomodada no domingo, mas o pastor pediu para deixar para hoje, porque ia ser falado sobre o Espírito Santo, né? O milagre. Todo mundo conhece a minha filha Juliana, né? Que é daqui da igreja, né? Mas depois ela casou, se mudou, né? E ela vai no Nazareno, né? Que é mais perto da casa dela. E ela estava grávida, teve uma gestação boa, né? Não teve problema nenhum durante a gravidez toda. Mas os últimos 15 dias ela começou a sentir muita dor, muita dor. Eu falava, Ju, isso não é normal. Ah, mãe, mas eu fiz todos os exames, o médico disse que é normal. Aí continuou. Aí quando foi no dia 5, ela tinha marcado para ir no shopping com o pai dela. E Deus já começou a agir ali. Eu falava, Ju, quando você for para a maternidade, para ganhar o bebê, você só manda foto para mim, eu não quero nem saber o horário que você vai. Ah, tá bom. E quem estava ali? Fui eu que fui com ela. Não tinha, meu marido tinha saído, e aí eu que fui com ela para o médico. E ela começou a passar mal dentro do carro. Aí a gente chegou lá, o médico falou, ela vai internar porque ela já está em trabalho de parto. O médico internou tudo, né? Foi fazer os procedimentos. E ela estava muito mal, muita dor, muita dor. E ali mesmo, as enfermeiras, né, tentando colocar, pegando as veias dela para poder colocar os remédios, soro. E ali a bolsa dela rompeu. Aí subiram para o centro cirúrgico. E eu fiquei lá fora, sabe, num desespero, chorando, orando, e pedindo para que Deus, né, cuidasse dela. E ela subiu para o centro cirúrgico. Aí eu liguei para o meu filho e falei, vem ficar aqui comigo, porque eu não estou bem, a pressão subiu, então é melhor vocês virem ficar aqui comigo. Ele foi, chegou lá, a gente ficou esperando, elas estavam já no centro cirúrgico, e aí começou todo o drama, né? Como a gente começou a passar ali. Ela, na mesa de cirurgia, quando abriu ela, a neném já estava muito assim encaixada para nascer no parto normal, mas como a bolsa rompeu antes, teve que fazer a cesárea. Mas chegando lá, ela teve uma grande hemorragia. E essa hemorragia não cessava. Os médicos conseguiram tirar a neném, né, e tiraram o esposo dela da sala e falaram para ele, você fica lá fora porque ela está tendo uma complicação no parto. Aí ela perdeu as trompas, perdeu uma parte do ovário e muitos sangramento. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu ajoelhei, não me importei com quem estava ali por perto. Eu ajoelhei na minha sala e orei e pedi, Espírito Santo de Deus, visita minha filha naquela sala de cirurgia, mas tira ela de lá, né? O Senhor deu a oportunidade dela ser mãe, então que o Senhor deu a oportunidade dela criar. E dali a pouco, meu filho falou, mãe, Daniel ligou, disse que a Ju já está melhor, já desceu para o centro cirúrgico, né, para a UTI, né, ela foi entubada, né, e ficou 2 dias na UTI. E assim foi muito difícil para a gente, mas agora, graças a Deus, ela está tudo bem, né, ela está em casa, o neném está bem, ela também agora já está tudo bem, graças a Deus. Ela ficou muito inchada, já começou a desinchar, né? Hoje já estava bem melhor, né? Graças a Deus. E assim, foi um milagre mesmo, porque o médico falou para a gente que se ela tivesse tido parto normal, eles não iam conseguir salvar nem ela e nem a bebê. Então Deus já começou a agir ali, né? A bolsa rompeu antes. E foi um milagre mesmo, dela estar aqui junto com a gente, foi um milagre mesmo. Então, é isso que eu quero passar para os irmãos, né? Que Deus é fiel, né? Deus é fiel em todo tempo. Deus é fiel, tá bom? Vamos orar pela vida da Ju. Como é que chama a netinha? Maria Luísa. Maria Luísa, pela Maria Luísa, e para que a avó se recupere bem. Porque o mais sofreu, né, avó? Vamos orar. Deus bendito, nós continuamos na tua presença, estamos agradecidos, porque o Senhor é fiel a Deus, mesmo nós sendo infiéis. O Senhor mantém as suas promessas, aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Continue a cuidar da Ju, Senhor Deus, da Maria Luísa,
continue a cuidar desta família, Deus, para que nesta família o teu nome seja honrado e glorificado. E o testemunho daquilo que o Senhor faz seja de fato esparramado. Que as pessoas, vendo isso, venham a te conhecer como Deus e Jesus como o Senhor e Salvador. Nós oramos por Ele. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. O testemunho daquilo que Deus faz nas nossas vidas tem que gerar impacto na vida das pessoas. Qual é o impacto que a sua vida tem gerado na vida de outros? Para encerrar, irmãos, um outro ponto que eu achei nesse texto aqui é o verso 14. Dá uma olhada aí no verso 14 do capítulo 2. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Por que é que o Pedro levantou? Por que é que Pedro levantou? Porque algumas pessoas começaram a ver esse milagre. Olha só, alguém que era de uma outra língua estava dizendo: eu ouço eles falando de Deus na minha língua. E isso começou a acontecer com várias pessoas de línguas diferentes. Tudo bem? Virou um pessoal e falou assim: essa turma está bêbada. Está aí no texto. Consumiram muito vinho e estão bêbados. É interessante como tem gente que vai desmerecer, ironizar, criticar a nossa fé. Quantas pessoas ao nosso redor ironizam? Você já ouviu aquela assim: você dá dízimo na igreja para o pastor poder comprar carro novo? Gente, vocês não sabem o drama. Toda vez que eu penso em trocar de carro, eu me sinto culpado. Meu carro está acabado. Esse carro que eu tenho aí, alguém falou assim: pô, pastor, esse carro seu é 2020, né? Eu falei: não, esse é 2010. Ele é muito... Nossa, pastor, que é isso? Verdade, estou colocando aqui para vocês algo que é muito... Eu sinto um drama. Não sei quantos, os mais antigos aqui devem lembrar aquele tipo que eu tinha. Lembra o carro tipo? Um Fiat. Lembra dele? Carro bom, muito bacana. Mas chegou uma hora que não dava mais para... O carro não dava mais jeito, eu tinha que trocar. Eu percorri alguns estacionamentos e um deles me deu uma oferta, a melhor oferta lá, não lembro quanto. Lembrei. 18 mil. 18 mil. E eu tinha mais 5, eu falei: opa, dá para comprar um carro de 22 mil. E aí fui lá no estacionamento, eu virei para ele e falei: eu quero um carro. Ah, de quanto? De 22 mil. Ah, mas que tipo de carro? Você não gosta de carro, né? Eu falei: não, eu quero um carro bom, com mecânica boa, eu tenho 22 mil para pagar, é isso que eu quero. O que você tem aí nesse... E esse homem veio, e hoje eu sei que foi um livramento maravilhoso de Deus, né? Me ofereceu... será que eu posso falar o nome do carro aqui, sem ninguém vai me processar? Me ofereceram um Subaru. Carro lindo, um carro importado, um Subaru. Lindo, lindo, lindo aquele Subaru. Conhece um Subaru? Eu nem lembro mais do Subaru, não sei. Aí eu olhei para aquele Subaru e falei assim: meu Deus, se eu chegar lá no Itajaí com esse Subaru, o que é que vão falar de mim? Falei: escuta, meu amigo, você não tem outro? Eu tenho um Clio aqui. Fez assim com a mão, ó, eu tenho um Clio aqui. Deixa eu ver esse Clio aí. Ar-condicionado, direção hidráulica. Falei: 22 mil? Então eu quero esse Clio aqui.
E talvez quem lembra bem disso, quem presta atenção vai lembrar que eu troquei o Fiat, o tipo, pelo Clio. Depois de alguns tempos, me falaram que o Subaru era uma porcaria de carro. Lindo, maravilhoso, mas uma porcaria. Mas isso me incomoda. Porque eu ouvi muito isso. Você dá dízimo para o pastor trocar de carro? Eu ouvi muito isso. De amigos meus do trabalho, principalmente quando eu trabalhei na FEPASA. Não sei se quantos sabem aqui, mas eu fui mecânico de locomotiva, lá na FEPASA. Jovem ainda, então, você imagina o que o povo falava. Então nós vamos encontrar com muitas pessoas que vão depreciar a nossa fé, a nossa crença. Vai falar o quê? Você é crente? Você não cola? Para quem está na escola aí, né? Você não cola? Você não fura a fila? Você não aceita o troco a mais que te dão? Quando você acha alguma coisa e você sabe quem é o dono, você não devolve? Você é virgem ainda? Quantas pessoas vão tentar depreciar a sua fé? Assim como fizeram lá em Jerusalém. Tão bêbado. O Pedro, ouvindo isto, ele se levanta, ele faz uma declaração de fé. Ele faz uma defesa da fé dele, da crença dele. Ele vai dizer para as pessoas quem é Jesus, o que estava acontecendo, o cumprimento da profecia de Joel. Ele se posiciona diante daquela sociedade e ele diz em quem ele acredita, em quem ele serve. Muitas vezes nos nossos dias, tem muita gente com vergonha de ser crente. E vou dizer uma coisa, você tem que ter vergonha de ser crente mesmo. Porque o diabo é crente. A Bíblia diz que ele crê e estremece. Ele é crente. O diabo é crente. Ele não é um seguidor de Jesus. Crente é aquele que acredita. Quer ver? Quer ver? Tem alguém que acredita que a Ponte Preta vai ser campeã do Campeonato Paulista Brasileiro? E Douglas? Olha o Douglas. O Douglas acredita. Olha só, gente. Então, acreditar é uma coisa. Acreditar é uma coisa. Tem muita gente que acredita em Deus. Aliás, 95% da população, quando perguntada, você acredita em Deus? Ela responde o quê? Acredito. Claro. Está crescendo cada vez mais aqueles que se professam ateus, graças a Deus. Né? Tá cada vez mais. Estão crescendo esse número. Mas grande parte da população diz que acredita em Deus. E o diabo também acredita. Agora, quantos são seguidores? Tem muita gente que é frequentador de igreja. Conhece algum? Frequenta uma igreja, frequenta outra. Mas quando a coisa aperta, quando cai aquela garoa terrível, sabe aquela garoa terrível? Um pingo aqui, outro lá na esquina. E ele fala assim, hoje eu não vou na igreja. Está chovendo. Já viu gente assim? Ele frequenta a igreja, mas o vento começa a soprar um pouco mais forte. Ele fala, estou com a garganta ruim. Se eu pegar esse vento para ir na igreja, vou ficar pior. Mas ele levanta a semana inteira, às 5 da manhã. Faça sol, faça chuva, faça frio, faça calor. Porque trabalhar e tem que ir. Já viu? Conhece alguém assim? Na nossa igreja não tem. Eu já ouvi dizer que tem em outras igrejas. Na nossa, não. Então, tem muita gente que frequenta, tem muita gente que diz que acredita em Deus. Mas quanto de fato são seguidores?
quanto de fato dizem assim: eu sigo Jesus. O Pedro fez isso. Ele se levantou, é interessante os verbos aqui. O Pedro se levantou junto com os 11, em alta voz, acorda aí, povo, ele falou. E ele começa então a dizer sobre a sua crença. Ele começa então a manifestar aquilo que ele acredita. Nos nossos dias está precisando de muito mais Pedros, João, Mateus, que quando mesmo ameaçados pelo sinédrio, eles dizem assim: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Tomar posição diante da sociedade, dizer naquilo que nós acreditamos. Mas parece que nós estamos experimentando uma inversão disso. Cada vez mais os valores da sociedade entram dentro da igreja. Cada vez mais a gente passa a acreditar naquilo que é a sociedade. E a desculpa é pela inclusão, por aceitação, para dizer que as pessoas precisam conhecer e vir e estar. A gente começa a negociar esses valores. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto e ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9h da manhã. Pedro ainda faz essa, 9h da manhã, não estão bêbados. Pelo contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue. O duro da Bíblia aqui é assim que a gente pode perder ela, né? Sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E olha como Pedro termina. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos repetir? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é o Pedro falando para aquelas pessoas que estavam ironizando a fé deles. Como é que você vai se comportar diante da realidade dos nossos dias? Qual vai ser a sua postura quando começarem a falar da sua fé? Baixa tua cabeça mais uma vez, meu irmão. Fecha os teus olhos. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós continuamos na tua augusta presença, agradecidos porque podemos compartilhar da tua palavra, falar, ó Deus, do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar tudo isso em prática. De tal maneira, Deus, que a nossa vida seja de fato testemunhas eficientes, eficazes da salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Cuida de cada detalhe, ó Deus. Cuida deste teu povo. Eu oro por Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.